Colossenses, capítulo 3, versículo 22. O texto diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Esse é o texto de Colossenses, e o que o Senhor me chamou a atenção sobre esse texto é sobre a excelência na sua obra. Deus sempre primou e priorizou a excelência em toda a sua obra. Deus sempre pediu o melhor. Sempre. Sempre, em tudo quanto o Senhor requereu do seu povo, Deus exigia o melhor. Quando foi construir aquilo que o Senhor desejava, era trazido do melhor que se havia. Então o Senhor sempre priorizou a excelência em toda a sua obra. Mas, com o passar do tempo, dos anos, e principalmente nos tempos em que vivemos hoje, a excelência exigida pelo Senhor tem ficado cada vez mais escassa, cada vez mais difícil de ser encontrada, e muitas vezes é totalmente abandonada. Não podemos esquecer que a excelência é a marca do Evangelho de Cristo. Quando Jesus, ali o texto de João, estava havendo um casamento, Jesus era um dos convidados, e acabou o vinho do casamento. E o noivo ficou desesperado, não poderia acabar o vinho do casamento. Então, Jesus pede para que traga água, e ele transforma a água em vinho. É um texto conhecido. Mas daí no versículo 10 de João 2, diz assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Olha o que se fazia. Dava o vinho bom para todo mundo, quando já estava no final da festa, dava o mais barato. Que daí já estava acabando o casamento, todo mundo já tinha bebido bastante, então dava o vinho piorzinho. Mas aquela água que Jesus transformou em vinho, o texto fala que, olha, geralmente faz isso, você serve o bom e depois o pior, mas você guardou o melhor para o final. Estavam falando a respeito do noivo. Mas essa é a marca do Evangelho de Cristo. Quando se propõe a fazer alguma coisa, tem que ser o melhor. A obra de Deus se faz com excelência. Com excelência. E mais, a excelência demonstra ou denota o amor que nós temos pela obra do Senhor. Porque quando nós realmente amamos, quando nós temos aquilo no nosso coração, a gente se empenha, a gente quer fazer o melhor, quer fazer o mais bonito, quer fazer aquilo o máximo que a gente pode. Só que quando a gente não ama, não gosta, a gente vai levando de qualquer jeito, faz o que der. Sim, tá bom demais. A excelência mostra ou demonstra o amor que temos pela obra do Senhor. Mas existem coisas que atrapalham a excelência na obra de Deus. Primeiro, não viver uma vida cristã de acordo com a sua palavra. A excelência na obra também tem a ver da maneira como nós vivemos a nossa vida. Não adianta ser o melhor guitarrista, não adianta ser o melhor cantor, se a sua vida não exalta e glorifica o nome do Senhor. Não adianta. A nossa vida deve glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Não apenas quando estamos aqui. Se a nossa vida não tem glorificado o nome do Senhor em todo o tempo, então não há excelência.
Porque a excelência é o que nós temos de melhor. E o melhor que nós podemos oferecer é a nossa vida em todo o tempo diante do Senhor. Não adianta tocar e viver uma vida cristã e não viver uma vida cristã em toda a sua plenitude. Viver uma vida cristã mais ou menos. Viver uma vida cristã pela metade. Não adianta. Em 2 Timóteo, abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós temos que apresentar uma vida diante de Deus irrepreensível. Essa é a marca da excelência. Uma vida em que ninguém pode falar nada da nossa vida. Irrepreensível diante de todos. Não adianta você viver uma vida de aparência, em que aqui dentro da igreja parece ser muito bonito, mas lá fora, olha lá o fulano. Nossa, não, fulano lá não tem condições. A vida para Deus deve ser por inteira. Para Deus, eu já falei algumas vezes aqui, mas para Deus ou é tudo ou é nada. Não adianta ser mais ou menos. Não adianta um louvor pela metade. Não adianta uma vida cristã pela metade. Não adianta. Quem é meio crente vai 100% para o inferno. Meio crente vai para o inferno. Você não vai mais ou menos para o céu. É meio crente, inferno. Não tem meio termo. Ou você tem uma vida de excelência diante de Deus, ou você não tem uma vida diante de Deus. É simples assim. E muitas vezes a excelência tem passado longe da nossa vida cristã. Temos achado que levar a vida cristã mais ou menos já é o suficiente. A vida cristã se faz com excelência. O segundo ponto em que tiram a excelência da obra do Senhor é desprezar aquilo que o Senhor confiou a nós. Nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus sobre desprezar aquilo que o Senhor te deu, que é com Esaú. Esaú tinha o direito à primogenitura e ele achou que aquilo era muito pouco, que aquilo não valia tanto assim, que aquilo nem era tão importante assim. E trocou o seu direito à primogenitura por um prato de comida. O que você tem feito com aquilo que o Senhor te deu? O que você tem feito com aquilo que o Senhor confiou a você? O que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com a capacidade que o Senhor te deu? Você tem usado para fazer a obra ou você tem desprezado? Muitas vezes nós achamos que, eu sou da equipe de limpeza da igreja. E você vem limpar e você acha que isso é muito pouco. Eu só limpo a igreja, só. Muitas vezes você acha que o trabalho dos recepcionistas, que é extremamente importante, mas eu só fico na porta, só. Você despreza aquilo que o Senhor confiou a você. Irmão, na obra de Deus não existe algo maior ou menor. Tudo é obra de Deus. Seja pregar a palavra, seja limpar o chão da igreja. Tudo é obra de Deus. E a obra de Deus deve ser feita na sua excelência. E muitas vezes nós temos desprezado aquilo que o Senhor nos deu. Achado que aquilo não vale tanto assim. Que aquilo é muito pouco. Que eu poderia ter mais, que eu poderia fazer mais. Amém, irmão? Quer fazer mais? Amém, glórias a Deus. Mas se você não é excelente, se você não faz o melhor naquilo que te confiaram, que para você parece pouco, você não será colocado em algo maior, ao seu ver. Se você não faz o melhor no limpar a igreja, como você vai poder ser confiado a palavra do Senhor a você? Faça o melhor, não despreze aquilo que o Senhor confiou a você. Não faça como Esaú, achar que é muito pouco
e desprezar. As consequências na vida de Esaú foram terríveis e não pararam em Esaú, foram de geração em geração em geração. Porque aquilo que o Senhor confiou a Esaú, ele desprezou e achou que era muito pouco. Não despreze o que o Senhor te deu. Não despreze os seus dons. Não despreze aquilo que o Senhor confiou a você. Faça a obra de Deus de maneira excelente. A excelência deve prevalecer em tudo. Seja limpar a igreja, seja ministrar o louvor, seja trazer a palavra, seja orar pelos enfermos, seja fazer uma visita na casa de alguém. Faça com excelência. Terceiro ponto que tira a excelência é se conformar com as coisas mundanas. Abra a Bíblia em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto fala para a gente não se conformar com esse mundo. E o que é se conformar? Se conformar, ou você se tornar conformado, é você tomar a forma, é você estar em acordo, você está em conformidade. E o texto fala, não vos conformeis com este mundo. E muitas vezes, ao invés de nós ficarmos inconformados com este mundo, acontece o contrário. A gente se conforma, a gente toma a forma do mundo, a gente entra em acordo com o mundo. E o texto é muito claro, não vos conformeis com este mundo. Ao invés de sermos a diferença, estamos ficando iguais. Ao invés de sermos a diferença, parece que nos alegramos cada vez mais em ficar parecidos com o mundo. A igreja, infelizmente, está incorporando o mundo nos cultos e trazendo o mundo para dentro das igrejas, ao invés de levar a igreja ao mundo. Ao invés de ficarmos inconformados com este mundo, e por isso nós temos a diferença, está acontecendo o contrário. A gente se conforma, a gente entra de acordo e começa a trazer o mundo para dentro da igreja, incorporando o mundo nos cultos. Muitos cultos parecem shows. Muitos cultos parecem shows. Pregações que não apontam mais o erro e o pecado, mas parecem um coaching de autoajuda. Ao invés de pregar contra o pecado, as pregações hoje massageiam o ego. E é justamente isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem mais ouvir, você está errado, você precisa se consertar, você precisa deixar o seu pecado. Não. As pessoas querem ouvir, você é um vencedor. Você vai vencer. Você errou, mas Deus te ama. Deus te ama, mas se você estiver no pecado, você vai para o inferno. Não interessa o quão bonito possa parecer. Eu fico maluco quando eu vejo nos Instagram da vida aí as pessoas no erro, erradas, mas daí para justificar o erro, fala, não, se te faz feliz não é errado. Se te faz feliz não é errado. Não é esse o parâmetro para saber se algo é errado ou não. É o que diz a palavra de Deus. E se na palavra de Deus fala que é pecado, não importa o quão feliz possa te deixar. Pecado é pecado e vai levar para o inferno. E hoje a igreja não prega mais isso. Hoje a igreja só prega que você vai ser um vencedor. Porque é isso que vai dar ibope. É isso que vai trazer as pessoas para a igreja. O louvor parece uma balada. Tem que ser a luz apagada, com muitas luzes, parede preta, um palco lindo. Mas e Deus? Onde está Deus? Quando a igreja deixa de apontar o erro, deixa de apontar o pecado e deixa de engrandecer somente ao Senhor, não há mais excelência. Ah, mas se não for assim,
Como que as pessoas do mundo vão vir para a igreja? Irmãos, como já disse o pastor Isaías aqui, se as pessoas não vierem por causa de Cristo, nada disso importa. Nada disso importa. O que faz as pessoas ficarem não é quão bonito é o louvor, quantas luzes se coloca aqui em cima, é Jesus Cristo. E se as pessoas estiverem aqui por qualquer outro motivo que não seja Jesus Cristo, não adianta, não serve, porque as pessoas estarão aqui dentro rumando para o inferno. Se qualquer outro motivo que não seja Jesus Cristo, que é o que te faz aqui, irmão, sinto muito. Você está dentro da igreja indo para o inferno. É só Jesus Cristo. E essa é a excelência da pregação. Jesus Cristo. Até mandei acho que foi para o meu pai, ou no grupo do WhatsApp da família, o Rodolfo pregando, e ele falou, olha, a palavra de Deus não precisa de maquiagem. A palavra de Deus não precisa ficar mais bonitinha. A palavra de Deus é o que é. E é isso que deve ser pregado. A palavra de Deus. Não adianta querer maquiar, não adianta querer deixar mais bonitinha, mais palatável. Ah, mas se falar isso, imagina, as pessoas vão se assustar. Irmão, a palavra de Deus não precisa de maquiagem. A palavra de Deus é o que é. Infelizmente, hoje, não há mais reverência nos cultos. Infelizmente, ao invés de querer ser diferença, as pessoas têm vergonha. Muitos irmãos têm vergonha em ser a diferença. Querem lutar pelas mesmas causas e bandeiras do mundo, mas jamais levantam um dedo sequer pela causa de Cristo. Querem levantar bandeiras mundanas. Querem lutar as guerras que o mundo tem lutado, mas não luta pela causa de Cristo. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, se nós não temos incomodado o mundo, é sinal que temos falhado como cristãos. O texto é muito claro. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria. Porque o mundo ama o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, é porque o mundo se aborrece de vocês. O texto é muito claro. Então, se nós não temos incomodado o mundo, temos falhado como cristãos. Outra coisa que tira a excelência da obra do Senhor é a falta de preparo e planejamento. Parece lógico, mas muitas vezes não é o que acontece. Para Deus, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, do jeito que der, assim tá bom. Para Deus é o melhor, sempre o melhor. Vai pregar? Se prepare. Vai louvar? Se prepare. Vai ensinar? Se prepare. Não ache que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer maneira. O pastor fala para você pregar, você, eu subo lá, eu abro e leio e vejo o que Deus quer falar. Irmãos, não é assim. Muitas vezes, o Senhor troca a palavra na hora. É difícil, é ruim isso. Que a gente planeja alguma coisa, mas o Senhor, olha, eu quero falar em outro texto. Amém. É o mover do Espírito Santo. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Meu pai sempre fala, olha, Rafa, quando você vai em alguma outra igreja, esteja sempre pronto para trazer uma palavra. Não, pai, mas eu vou lá só vou de visita. Esteja preparado. Ele fala, eu estou sempre preparado. E já aconteceu comigo, a gente foi numa igreja ministrar o louvor e beleza, vamos ministrar o louvor. Faltando 5 minutos para começar o culto, chegou assim, viu? Então o irmão traz a palavra hoje. Ô, irmão, faltando 5 minutos. Graças a Deus,
naquela ocasião eu estava preparado. Porque meu pai, sempre que eu saio, eu lembro do meu pai falando, esteja sempre preparado. Eu ouço a voz do meu pai falando. É nítido na minha cabeça. Certas coisas acontecem que eu ouço meu pai e minha mãe falando. Eu ouço a voz deles falando. A minha esposa também acontece bastante. Ela fala, eu ouço a voz dela falando. Aí eu não faço, dá errado, eu falo... Eu nem falo para ela porque ela fala assim, mas eu já falei para você. Mas temos que estar preparados, irmãos. A obra de Deus, a excelência na obra, é quando nós nos preparamos para oferecer o melhor. Não podemos pensar que a obra de Deus pode ser feita de qualquer maneira. Temos que estar aptos, preparados, prontos para realizar a obra de Deus de maneira espetacular. Esse deve ser o nosso pensamento. Temos que estar prontos para fazer a obra de Deus de maneira espetacular. Jeremias 48:10 diz assim: maldito, olha a palavra que é usada nesse texto. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou em algumas traduções diz desleixadamente. Maldito. Não seja maldito, faça o melhor. A excelência na obra de Deus é obrigatória. Não deve ser uma escolha, mas uma necessidade de todos que escolhem adorá-lo. Viva uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Não despreze aquilo que o Senhor te deu. Não esteja em conformidade com as coisas do mundo. Faça sempre o melhor. Se prepare e planeje tudo o que for fazer para o Senhor. O que será que nós temos apresentado ao Senhor? Mediocridade ou excelência? Nossa vida e nossas obras devem mostrar a excelência e perfeição do nosso Deus. Seja um servo excelente.